Bom dia, gente. Aula de biologia hoje do segundo série, nós vamos falar sobre morfologia vegetal, mais especificamente meristemas e tecidos vegetais. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios de fixação número 3, questão 1 a questão 28. Esse conteúdo está no capítulo 2 da apostila, páginas 6 e 7. Galera, vamos lá, presta atenção antes da gente começar a aula. Essa aula vai ser dividida em duas partes, tá? Ambas vamos falar de morfologia vegetal. Primeiro a gente precisa entender que morfologia vegetal se mistura com fisiologia vegetal. Eu optei em dividir essa aula em duas partes, tá? Para a gente conseguir compreender melhor. Essa primeira parte a gente vai falar sobre os meristemas e sobre os tecidos. E aí, o que é mais importante para vocês não ficarem perdidos. Esta aula tem o exercício de fixação número 3. A próxima vai ser o exercício de fixação número 4, tá? Não vai ser o mesmo exercício, ok? Então vamos lá. Na próxima aula a gente fala de outro tema e outro exercício. Porém, ambas tratam-se de morfologia vegetal, beleza? Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o que são meristemas, né? A gente falar de meristemas sem saber do que se trata fica difícil. Os meristemas, gente, eles vão surgir durante o processo de desenvolvimento embrionário. Quando a gente tem um processo de desenvolvimento embrionário do vegetal, começam a surgir estruturas denominadas de meristemas. Esses meristemas, eles têm uma capacidade, uma atividade mitótica muito desenvolvida, tá? Só que aí que tem a questão toda. Nós temos uma divisão dos meristemas. Nós temos dois tipos de meristemas nos vegetais. O meristema primário e o meristema secundário, tá? Quando eu falo de meristema primário, o que acontece? A gente tem uma característica mais voltada para o crescimento longitudinal do vegetal. Quando eu falo do meristema secundário, eu tenho uma característica mais do crescimento transversal do vegetal. Logo, a gente consegue observar que ambos os meristemas eles estão relacionados diretamente com o desenvolvimento do vegetal. É óbvio, se eles têm uma capacidade mitótica muito alta, obviamente, eles estão relacionados à divisão celular, estão relacionados ao desenvolvimento, crescimento do vegetal, tá? Só que cada um com a sua peculiaridade. Vamos lá destrinchar primeiro o meristema primário. O que vem a ser o meristema primário? Quais são as suas características? O meristema primário, gente, ele vai ter uma capacidade mitótica constante, tá? Durante toda a vida do vegetal, o meristema primário vai manter a sua capacidade mitótica, ou seja, durante toda a vida do vegetal, ele vai ter um crescimento contínuo devido à capacidade constante desse meristema, ok? Então o meristema primário vai agir durante toda a vida do vegetal. E o mais importante, esse crescimento é longitudinal. O que vem a ser um crescimento longitudinal? Um crescimento aonde o vegetal vai se alongar, ok? Vai crescer literalmente, ok? E aí, gente, onde é que a gente encontra mais esse tipo de meristema? Nas extremidades das raízes e nas extremidades dos caules, tá? Que é justamente onde nós vamos ter que ter um desenvolvimento longitudinal, tá? Quando a gente fala das características dos meristemas secundários, a gente já começa a observar uma diferença. A gente começa a observar que esse meristema ele já vai ter uma origem, tá, mais voltada para células adultas. E a sua capacidade mitótica ela já é latente. O que isso quer dizer? Que ela tem a capacidade de adormecer, ficar, digamos, adormecida, ficar parada e em determinado momento ela ativar e começar esse processo mitótico. Não é um processo contínuo como é o processo do meristema primário, que é constante, ok? Então já o meristema secundário ele vai desenvolver um crescimento transversal. O que isso quer dizer?
na espessura do vegetal, na espessura do caule do vegetal, beleza? Então essas são as características dos meristemas e as suas funções. E aí quando a gente vai para tecidos vegetais, nós temos alguns principais que eu separei e que estão na apostila de vocês. Vamos destrinchar cada um deles com as características e as funções. Vamos falar primeiro da epiderme, isso mesmo, o epiderme. O vegetal também tem epiderme, assim como nós. A epiderme dos vegetais é constituída por uma única camada, tá, de células vivas, irregulares, achatadas e, o mais interessantes, aclorofiladas. Elas não possuem clorofilas, tá? E elas são mais encontradas em órgãos jovens do vegetal, beleza? Segundo tecido vegetal é a periderme, tá? Já é um tecido mais resistente que a epiderme. É um tecido, podemos dizer, secundário, porque ele se desenvolve a partir da epiderme, tá? São as células da epiderme que começam a se desenvolver e aí começam a se transformar em periderme, por isso a periderme é um tecido secundário, tá? E a periderme pode se subdividir em 3 tipos: felogênio, feloderme e suber, tá? Cada estrutura dessa vai ter uma função de proteção no vegetal, beleza? Terceiro tipo de tecido vegetal é o parênquima. Já são células, digamos, com uma parede celular mais delgada, tá? Elas vão ser células vivas também, tá? Vão possuir uma característica muito interessante, que é a presença de plasmodesmos. Quem lembra lá das interligações das células, quando a gente estudou no primeiro ano, sabe que plasmodesmos são aquelas estruturas relacionadas à comunicação das células, seja vegetal ou até mesmo de outros seres vivos, né? Mas aqui voltada para os vegetais, ok? Nós também vamos ter nesse tecido, no parênquima, algumas funções, tá? O que não quer dizer que ele vai exercer todas essas funções em todos os vegetais, mas normalmente essas funções são ou de armazenamento, preenchimento ou até mesmo de síntese do vegetal. O que isso quer dizer? Desenvolvimento do vegetal, tá? O quarto tecido é o colênquima, tá? É um tecido muito mais flexível. Por ser mais flexível, ele está localizado na extremidade do vegetal, normalmente na folha do vegetal, no pedúnculo da folha. As suas células são células mais alongadas, justamente para dar essa flexibilidade. Células vivas e células que vão apresentar núcleo, são células nucleadas. A sua parede vai ter um reforço de celulose, tá? Justamente para permitir essa flexibilidade, evitando um rompimento da célula, ok? Então é importante a gente saber que o colênquima ele é o que permite essa flexibilidade do vegetal, tá? Depois nós temos o outro tipo de tecido vegetal, que é o esclerênquima. O esclerênquima já é um tecido bem mais rígido que o colênquima, um tecido que é especificamente voltado para a sustentação do vegetal, composto por células mortas, uma parede celular extremamente espessa, e uma das suas principais funções é armazenar, fazer depósito de lignina, que é justamente o que vai dar essa rigidez a esse tecido, tá? E para finalizar, nós temos 2 tipos de tecidos, que são o que a gente chama de vasos condutores ou traqueídeos, né? São o xilema e o floema, tá? A gente divide vasos condutores em 2 tipos de tecidos, xilema e floema. Qual é a função deles? Transportar nutrientes, sendo que o xilema vai transportar seiva bruta e o floema vai transportar seiva elaborada. Beleza, galera? Então, ó, fiquem atentos que a gente já volta com a parte 2 imediatamente para dar continuidade falando sobre morfologia vegetal também, só que agora falando sobre os hormônios vegetais, beleza? Até daqui a pouco.